estudar os países, lembre de regionalizar. Por exemplo, a Ásia está dividida, assim como o continente americano está dividido em 3 partes, o continente americano, assim como a Europa está dividida em 6 partes, a Ásia está dividida em 5 partes. Oriente Médio, você tem Sul da Ásia, Sudeste Asiático, você tem Extremo Oriente, né? E países da ex-União Soviética, que foi o que nós estudamos sobre a CEI. O nosso foco de estudo com relação a isso será o Oriente Médio. Mas não custa nada, por exemplo, eu pegar esse país aqui, colocar na minha prova para você identificar em branco que país é esse e que regionalização ele faz parte. Então, traduzindo aqui para vocês, esse país é o Japão. Ele faz parte do Extremo Oriente. Isso é interessante que eu saiba o mapa do continente asiático, para eu ter identificação a respeito do que se trata. Então, eu vou estar falando de um país, por exemplo, chamado Butão, ou vou estar falando de Israel. Eu tenho que ter noção que Israel é um país do Oriente Médio. Já Butão faz parte do sul da Ásia. E ao analisar a regionalização, fica fácil de você identificar alguns fenômenos relacionados a essa região. Por exemplo, o Oriente Médio, que é o nosso conteúdo de estudo, é um barril de pólvoras, porque ali estão várias religiões diferentes, ali estão várias ideologias presentes, várias disputas por contextos históricos, étnicos e religiosos. Nesse conteúdo você vai identificar o outro mapa agora. Não é todo o conteúdo. Veja só o outro mapa. Tá vendo? Você tem a distribuição da população asiática. Observe que as cidades, elas são superpopulosas, principalmente em regiões do Japão, das Coreias, em regiões do Vietnã, da China, da Índia, da Malásia. E ao analisar essas particularidades com relação à população mundial, que boa parte delas se concentra aqui, por exemplo, de cada 4 pessoas da Terra, uma é chinesa, né? Você vai identificar países como China e Índia, com as maiores populações da Terra. E um fator interessante nessa parte também de estudo, lembre-se que não é tudo, mas você vai analisar as cidades superlotadas e os problemas com relação a essa. E quais são essas cidades superlotadas? Segundo o nosso livro didático, você tem uma lista aqui, ó, Tóquio, Xangai, Calcutá na Índia, Mumbai, né? Seul e assim por diante. Você tem uma lista de várias cidades. Pronto. Então, finalizei essa etapa. Países, regionalização e superpopulação dessas grandes cidades. Aí nós vamos para onde agora? Nós vamos para a parte do Oriente Médio, com relação aos estudos direcionados a respeito dessa regionalização da Ásia. Olha o título como é interessante. Oriente Médio, fronteiras de areia. E é interessante, né? O Oriente Médio, né, tem uma diversidade étnica e uma localização estratégica. O Oriente Médio sempre foi pontos de disputa, porque ele está numa área, tá vendo, de ligação entre Ásia, entre África e a Europa. Aqui você já tem noção a respeito dos cruzados. Aqui você tem noção a respeito da questão dos piratas da Somália, da questão das guerras do Golfo, da questão do petróleo, da questão das religiões. Você tem noção de alguma coisa a respeito do Oriente Médio, dos atentados terroristas, que a gente sempre associa isso, dos muçulmanos. Você tem sempre alguma noção a respeito do Oriente Médio, principalmente agora, Natal, Belém, terra que nasceu Jesus. É sobre domínio da autoridade palestina lá em Israel. Observe bem que nesse conteúdo você vai identificar o quê? Os países que fazem parte do Oriente Médio. Eu tenho que saber desses países. E aí, focou? Países que fazem parte do Oriente Médio. Desde a Turquia, que é um país intercontinental, você tem o Afeganistão, você tem o Irã, você tem a Síria, você tem o Iraque, você tem o Líbano, Israel, Jordânia, Arábia Saudita, Iêmen, Omã, o Catar, o Bahrein. Esses países, eles são interessantes de serem estudados porque são países milenares, por exemplo, Israel, uma cultura milenar, né, é um país desenvolvidíssimo, né, para você ter uma noção a respeito do contexto histórico, religioso e étnico, fazem parte de 2 grupos, né, aí segundo históricos, né, da Bíblia, é uma formação de povos entre árabes e judeus, dali da descendência de Abraão. E a briga existente entre o descendente da escrava H e entre o descendente de Sara. Isso no contexto. Então, o Oriente Médio ele é o berço do cristianismo. Ele é o berço do muçulmanismo. Por exemplo, Meca
é um marco ali para o início, né, da formação e o ponto mais sagrado dos muçulmanos. Jerusalém é uma cidade santa disputada pelas 3 principais religiões do mundo. E esse contexto é dentro dos textos existentes diretamente, os conflitos étnicos e religiosos, e fazem com que essa região, desde a disputa dos cruzados, as guerras que seguiram, as invasões, né, de vários povos, desde os otomanos, e a dominação árabe, depois a vinda dos judeus, já agora nesse século que se passou, fazem com que essa região seja o quê? Uma fronteira de areia. Porque a qualquer momento dá uma ventania aí, a fronteira de areia ela muda, não é? Israel já recuperou parte de seu território, que era há milênios, há período de 1000 anos, quando eles se estabeleceram ali, quando retornaram, fizeram guerras, né? E essas guerras para a conquista de território. E hoje os árabes tentam reconquistar. Isso desde o período das chamadas Guerras Santas, em que os cristãos, os cruzados, né, adentravam nessa região para disputar as áreas sagradas, porque está relacionado aos contextos ideológicos e religiosos. O que você analisa, o que tem de comum nisso aqui? O que tem de comum nisso aqui são religiões monoteístas, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Quando você estiver decorrendo a respeito dessas leituras, vocês vão identificar que esses aspectos religiosos fazem com que o continente asiático seja interessante, principalmente o Oriente Médio. O Líbano, de onde surgiu o nosso alfabeto, o alfabeto fenício que nós utilizamos hoje, é baseado nele, né? É uma área também ali muito interessante de disputa entre os grupos, né, chamados assim pelo Ocidente terroristas, o Hezbollah. Né? Para você ter uma noção, os aspectos físicos e geográficos do Oriente Médio fazem com que a gente tenha uma certa noção a respeito da importância da região, porque o relevo ele é formado por grandes desertos e as áreas férteis são bastante disputadas há milhares de anos. Para você ver o crescente fértil, que incluía áreas do Egito e também aqui onde está o rio Tigres e Eufrates, faz parte também da historiografia. Ao estudar os países da Mesopotâmia, as civilizações da Mesopotâmia e os países hoje que fazem parte dessa região, como o Iraque, por exemplo, você analisa a importância histórica dessa localização, dessa área da Ásia que é chamada de Oriente Médio. Então, o berço das principais religiões do mundo, onde se destacaram o cristianismo, a questão do clima do Oriente Médio, ela está relacionada a grande parte semiáridos e desertos, e a riqueza está no subsolo, que está, ou seja, sendo utilizada no mundo inteiro, que é o petróleo. Então, essas questões fazem parte de um contexto que fazem com que o Oriente Médio seja uma área de disputa, não só pela religiosidade, não só os conflitos étnicos, mas também as riquezas lá do subsolo. A água é escassa, ela é disputada ponto a ponto, né? A questão da água no Oriente Médio é ponto de briga nas áreas que são férteis com relação a essa região. Israel, uma nação bastante desenvolvida, tem dessalinizadores que tiram água do mar, tem dessalinizadores, né, potentes que tiram águas de diversas partes salobras e convertem em água doce. E a água doce, ela sendo utilizada no dia a dia, Israel tem um processo de tecnologia que aproveita a água do esgoto, né? Faz o processo de tratamento, porque é um país moderno, é um país de alta tecnologia. Inclusive exportou várias delas aqui para o Brasil, para fazer os processos de dessalinização dos poços artesianos aqui do sertão. Ao analisar esse conteúdo, lembre-se, a Ásia é tida como o berço da civilização ocidental. Para você ter uma noção com relação aos contextos religiosos, né? Com relação aos contextos numéricos que nós utilizamos hoje, com relação a muita tecnologia das civilizações hidráulicas do passado, da antiga Mesopotâmia, a questão de irrigação, os canais, tudo vem da Ásia. É necessário que você, estudante de geografia, identifique os países que fazem parte, os contextos dentro do texto, a religiosidade, as questões étnicas com relação a isso. Fazendo uma leitura a respeito disso aqui, fica melhor para você identificar alguns fatores, né, importantes
dessa região. Olha aqui, ó, você vê a cidade de Petra, uma das 7 maravilhas do mundo, encravada na pedra, lá na Jordânia. Foi descoberta agora há pouco, né? Estava soterrado por areias, e você analisa a magia e a beleza do Oriente. O Oriente Médio, né? A questão em estudo, Ásia e Oriente Médio. Fatores étnicos, econômicos, né, e religiosos fazem parte aqui desse contexto, tá certo, pessoal? Então, meu like aí o conteúdo, você só vai focar mais em Atlas e em geografia, e questão também de religiosidade.